Na verdade, eu não entendi direito. Eu tava até falando com o Vitor antes de começar a gravar. Talvez você consiga ajudar a gente nesse puzzle. Que é o seguinte, a gente sabe, através daquele diário, naquelas cenas muito legais também lá no Mundo Invertido, que o tempo lá está parado. Né? Inclusive, eu acho que essa é uma teoria que, na hora que eu vi, eu já meio que falei, o tempo tem que estar parado, porque senão os objetos ficariam se mexendo, concorda? Porque eles falam que tudo que existe na vida real existe no mundo invertido. Mas se o tempo estivesse correndo, as coisas se mexeriam, concorda? Se não tem as pessoas, como é que aquelas armas chegaram no armário? Elas têm que ter, né? Se o tempo está correndo, né? As coisas têm que mudar de lugar. Então tem que estar parado. Agora a questão o diário está parado no ano de 80... Você falou que é 82, é isso? 83. 83 é a primeira temporada, né? Isso. E ela joga o Vecna pro mundo invertido em 79? 79. Porque eu fiquei pensando, até aquela cena onde ele tá entre um mundo e o outro, assim, né? Meio que no limbo, assim, e ele fica levando aqueles raios tal, e transforma ele, né? Tipo, desfigura ele. Aí eu fiquei pensando, será que isso não vai ter a ver com a própria origem do mundo invertido? Digo, será que ela abriu o portal pro mundo invertido ou será que ela criou o mundo invertido, entendeu? Porque isso é uma coisa que... Porque é uma coisa que eles se questionam na série também, né? Que o próprio, acho que o Dustin que fala, que eles não sabem, porque eles começam a falar assim, mas então por que o Vecna surgiu naquele ano, né? Porque a gente tem o negócio da Eleven, só que isso aconteceu antes da Eleven. Então, qual que é a conexão entre essas duas coisas? Que no caso... calma, ele faz o primeiro ataque muitos anos antes. Isso, que daí eles ficam meio tipo assim... Mas ele não era o Vecna ainda, ele é só uma criança com poderes. Mas eles ficam tipo assim, qual que é o sentido, né? Tipo, por que ele fez esse ataque aqui? E aí ele ficou todos esses anos, né? E aí agora a gente sabe que foi porque ele ficou preso lá no coisa, sendo estudado e tal, e enfim, né, mantido ali. Mas o Dustin fala, a gente não sabe quando o mundo invertido foi criado. Pode ser que ele exista há muitos milhões né, de anos, né, antes disso. Então, eu acho que isso é uma coisa que eles talvez vão se interessar em explicar. E talvez isso também tenha ligação com o porquê o mundo invertido travou naquele ano. Porque... Por que o mundo invertido, então, andou tudo aquilo, travou naquele ano onde a gente tem a primeira temporada? Por que não foi antes disso? Por que não foi quando ele foi criado? Ou quando o Vecna foi para lá? O que aconteceu nesse ano dentro do mundo invertido para ele ter ficado parado no tempo daquela forma? Pode ter alguma relação com os estudos científicos, né? Porque a partir do momento que o portal foi aberto, lá em 79, então, até a Eleven e o Demogorgon saírem de lá... teve esses 4 anos em que a gente ainda não sabe o que foi que eles fizeram lá, estudando. Então, eu acho... Eu também queria a teoria de que talvez o mundo invertido ele é sempre uma foto de algum momento específico, entendeu? Então, por exemplo, naquele ano onde teve a primeira morte... Então, é meio como se tivesse tirado uma print, sabe? Tipo assim, então beleza, esse era o mundo naquele momento específico. Algo importante aconteceu e meio que congela naquele tempo. As criaturas que vivem lá, eles vivem nesse tempo congelado, digamos assim. O tempo deles não é congelado, né? Mas eles vivem sob um solo de um tempo congelado nosso, digamos assim. Então, é isso que eu meio que fiquei pensando. Mas, independente da nossa teoria, o que eu acho muito legal é que questões que não tinham relevância até agora passam a ter relevância. Sim. Porque o personagem importante que está lá, ele era um personagem do mundo real. Então, agora, pra gente começa a ser interessante entender que ano que aconteceu, por que ele atacou tal pessoa, entendeu? Será que tem outros acontecimentos do mundo real que influenciaram nas características do mundo invertido? Sim. Esse era um questionamento que pra gente, sinceramente, que assistiu as primeiras 3 temporadas, não fazia muito sentido. Porque o mundo invertido era simplesmente uma ameaça que se apresentava de forma exterior. Era uma coisa muito distante, né? Quase alien a ameaça, entendeu? Tipo, não tem como resolver. Você não precisa compreender. Tenha. Exato, mas talvez tenha. E aí, o que eu acho que é curioso é, o Vecna também, ele parece estar criando um santuário ali. Né? Porque a gente sabe que existe as casas e Hawkins de uma forma geral, mas tem um foco ali na casa que era a casa dele, né? Onde ele morava, e em volta ele tem aquela floresta onde ele tem as pessoas que ele matou. Né? E ele meio que mantém aquelas pessoas ali e ele cria essa floresta. Por que ele tá fazendo isso? É só pelo poder? Porque cada vez que ele mata, ele abre um portal. Beleza, mas... E aí, qual que é o objetivo dele, então? É só matar aleatoriamente? Agora que ele conseguiu voltar a fazer isso? Ou ele tá tentando fazer alguma coisa? Ele tá tentando criar tantos portais que ele vai entrar pro outro lado e ele vai misturar e o mundo invertido vai voltar a correr o tempo.
entendeu? Pode Lá ser de tudo alguma isso, forma, né? sabe? Então, tipo, Uhum. eu acho que a gente ainda tem que entender esse personagem do Vecna, e eu também acho que ele não vai ter, a história dele não vai se encerrar no episódio 9. Eu espero que não, Eu aliás. acho que, eu acho que a gente vai chegar numa conclusão do que acontece. Óbvio, pode ser que eles pensem que eles destruíram o Vecna, mas a 5ª temporada, que é a última temporada da série, eu acho que a gente ainda vai ter coisas pra serem respondidas em relação a ele, aos objetivos e, enfim, a tudo isso que ele oferece.